Bem-vindas mais uma vez aos diálogos, organizados pelo Movimento Democrático de Mulheres e pela Federação Democrática Internacional de Mulheres. Hoje, como mostra de solidariedade, pelo movimento da Palestina, pelo povo da Palestina, nós vamos fazer um diálogo entre nós sobre este tema. Este é um tema bastante complexo e hoje temos como pessoas envolvidas Regina Marques, membro do Secretariado Nacional do MDM e do Comitê da Direção da FDIM, Diana Pinto, membro do MDM do Núcleo de Lisboa, Moara Crivelente, membro da direção do Centro Brasileiro de Solidariedade com os Povos e Luta pela Paz da Sebrapaz. E, por último, a Manuela Antunes da Silva, membro da Direção Nacional do MDM, do Núcleo de Aveiro, e eu, Ângela Brandão, membro do MDM do Núcleo do Seixal. Nós vamos iniciar comigo dando um pequeno resumo, umas pinceladas históricas desde o início da criação de Israel, para que as pessoas possam ter uma noção geral e depois possam entrar melhor no nosso diálogo. Eu gostaria de partilhar com todos vós a seguinte imagem. Espero que se consiga ver. E nesta imagem nós temos o mapa desde 1917 até 2020. E o que nós podemos ver é a terra da Palestina em amarelo e em verde a terra que foi sendo ocupada por os judeus e por Israel mais tarde. E, portanto, eu vou começar precisamente estas pinceladas históricas com o final do século XIX, porque é precisamente nesta altura que nasce o sionismo político na Europa. E ele nasce desde o início como um projeto colonizador e que foi rapidamente associado à colonização da Palestina. Em 1917, assina-se, desculpem, a Declaração de Balfour. Esta declaração foi assinada pelo Império Britânico e aquilo que constituiu foi um apoio oficial à criação de uma colónia ao estilo europeu de judeus na Palestina. Mais tarde, já em 1948, dá-se a Nakba, que é uma palavra árabe que significa catástrofe ou desastre. A milícia do movimento sionista, que queria um Estado israelita, obrigou ao deslocamento forçado de mais de 700.000 pessoas da Palestina, portanto, palestinos. Como consequência dessa Nakba, hoje em dia existem mais de 5 milhões de palestinos registados como refugiados na UNRWA, Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos, e que não têm direito ao retorno à sua terra. Em 1948, dá-se, como consequência da Nakba, a Guerra Árabe-Israelita. É desencadeada e, nesta guerra, a Jordânia consegue ficar com a Cisjordânia. O que é isso? A parte ocidental do Rio Jordão. A 14 de 5 de 1948, portanto, também no mesmo ano, Israel é reconhecida como Estado, 6 horas antes do término oficial do mandato britânico. E isto como forma de garantir que esta colónia se mantinha na região. Em junho de 1967, Israel desencadeia a Guerra dos 6 Dias. Foi considerada por Israel como uma guerra preventiva, na qual o Egito perde a faixa de Gaza e a península do Sinaí. A Síria perde os Montes Golã e a Jordânia perde a Cisjordânia e Jerusalém Oriental. Saltando agora alguns anos, em 1980, é aprovada a Resolução
3535 na Assembleia Geral das Nações Unidas e que se refere ao direito da autodeterminação e independência da dominação colonial e integridade territorial, assim como o direito à luta por todos os meios, incluindo a luta armada. Menciona esta declaração de 3035 explicitamente o povo palestino e condena a constante expansão da ocupação israelita. Esta declaração, esta resolução, vem no seguimento das lutas anticoloniais, por exemplo, dos povos da Argélia contra a colónia francesa, a ocupação francesa, e as lutas dos povos da Índia contra a colonização britânica. E que foram lutas armadas, como as pessoas sabem, francesa, então, contra a ocupação francesa, existem numerosos exemplos. Durante décadas, dos anos 80 para a frente, houve sempre bombardeios sistemáticos de Israel, e estes bombardeios, apesar de serem contra esta resolução e contra o direito de autodeterminação, foram sempre possíveis de ser continuados porque os Estados Unidos usaram em pelo menos 34 ocasiões o direito de veto que o Conselho de Segurança das Nações Unidas lhe outorga. Em 1981, é assinado o Acordo de Cooperação Estratégica entre a primeira administração Reagan e Ariel Sharon. Em 84, dá-se luz verde para a construção de 2 instalações de materiais de guerra de reserva em Israel. E essa luz verde é dada pelo Estado americano. Em 1985, é aprovada uma ajuda anual a Israel, também pelos Estados Unidos, no valor de 3 mil milhões de dólares. E esta ajuda foi aprovada pela segunda administração Reagan. Para além disso, também se assinou um acordo em que as taxas de comércio ficavam isentas de forma bilateral. Em 2007, inicia-se o bloqueio da faixa de Gaza. Este bloqueio é feito por terra, mar e ar. Portanto, todos os produtos que entram e saem são controlados. Entre eles, a água potável começa a faltar porque há um bombardeio sistemático das plantas de tratamento de água. Os cortes de eletricidade chegam a ser 11 horas por dia. E a comida é controlada com base em cálculos precisos a nível das calorias necessárias para a sobrevivência dos indivíduos que vivem na faixa de Gaza. E isto é bastante importante. Em 2014, Desmond Tutu, o primeiro arcebispo negro da África do Sul e Prémio Nobel da Paz, comparou o regime de Israel ao apartheid, afirmando ter testemunhado as humilhações a que o povo da Palestina era submetido e apelando à solidariedade internacional por meios não violentos de boicote e desinvestimento. Aliás, Desmond Tutu acaba por dizer que, graças a esses movimentos internacionais, a própria libertação do apartheid na África do Sul foi conseguida, e daí fazer esse também apelo. Em 2018, ocorre a Grande Marcha pelo Retorno, uma marcha pacífica de protesta que vai desde a faixa de Gaza até à fronteira com Israel. Os franco-atiradores israelitas abriram fogo, matando centenas de manifestantes e visando principalmente jornalistas e pessoal médico que tentava assistir aos feridos. Em 2022, a Unicef publica um relatório denunciando o bloqueio da faixa de Gaza, iniciado em 2007, e, entre outras consequências, destacam-se o stress pós-traumático de grande parte da população feminina e das crianças, assim como o trauma intergeracional. Em 2022, a Amnistia Internacional e outras organizações e personalidades reconhecem que existe um apartheid, um sistema cruel de dominação e os crimes contra a humanidade que nele ocorrem. Gaza
é uma prisão a céu aberto, onde antes da guerra que neste momento está a suceder, viviam 2,3 milhões de pessoas. Após o ataque que o Hamas fez, a 7 de outubro de 2023, a Casa Branca declarou que o ataque do Hamas não foi provocado, reconhecendo a Israel o direito de se defender. Biden, Trump e Zelensky apoiaram o Estado de Israel sem fissuras. E os Estados Unidos usaram o direito de veto 3 vezes desde essa data para bloquear um cessar-fogo. Existiram, vou agora parar aqui a partilha. Isto é claro que são umas pinceladas muito gerais. E aquilo que eu gostava para iniciar estes diálogos era relembrar que algumas personalidades israelitas disseram que, como retaliação a este ataque do Hamas, iriam fazer uma segunda Nakba muito pior do que a primeira. E, portanto, eu lançava aqui à Regina a pergunta se, de facto, esta é uma segunda Nakba muito pior, como era intencionado pelo Estado israelita, do que a primeira. E que nos desse os números que existem hoje em dia e algumas informações que eu não citei. Regina. Sim, então, muito obrigada pela pergunta. Deixa-me aqui só recuar um bocadinho aos mapas, porque os mapas traduzem muito bem, no fundo, como é que a Palestina está sendo ocupada e como é que o território que pertencia à Palestina está praticamente exaurido naquele mapa mais global. Portanto, os pontos amarelos, temos a faixa de Gaza e temos a Cisjordânia, que também elas têm sido ocupada. E, na verdade, o apartheid é isso mesmo. Eu tive a ocasião de estar em Ramallah, em Belém, em Jerusalém, e de ver que, inclusivamente, as estradas, há estradas para os israelitas e há estradas para os palestinos. Portanto, na verdade, e também sobre a questão concreta que colocas da Nakba, também falámos com várias pessoas, mulheres e homens, mas também algumas mulheres, que foram, de facto, afastadas das suas casas e que nos diziam com muita tristeza, já não faria mais isso. Eu fiz aquilo, eu fui-me embora, acreditei que era por pouco tempo, mas na verdade nunca mais deixarei a minha casa. E o que é que acontece na Cisjordânia? Acontece que os territórios também foram ocupados por colonatos, não é? Há mais de 200 colonatos nos territórios da Cisjordânia, e o que são os colonatos? São os israelitas que vão para lá e que vão para lá ocupar o território com casas bem guardadas pelo exército israelita e que no fundo, instalaram-se nas zonas de terrenos mais férteis, impossibilitando a agricultura, inviabilizando a cultura, por exemplo, do azeite, cortando as oliveiras para que, em nome da segurança, portanto, há um clima de há muitos anos sentido pelos palestinos de uma ocupação férrea, de uma ocupação agressiva, e, portanto, a faixa de Gaza quase que é separada, não é, por muros da Cisjordânia, e portanto isto também faz com que, com a impossibilidade das famílias se deslocarem quando entendem, portanto por isso é que se diz que há o apartheid, não é? Tem quase ter um passaporte para ir de um lado para o outro, e, portanto, estas questões são questões que marcam, e os palestinos têm, dizem-nos isso com clareza, não é? Com esse sentimento de perda, com esse sentimento de desgosto, e também quase de um sentimento também da sua identidade, de estarem a perder a sua identidade, no fundo, não é? E de estarem a roubar essa identidade. Portanto, digamos que o que está a acontecer na faixa de Gaza, aliás, como já algumas personalidades disseram e que nós repetimos também,
é verdade que o que está acontecendo na faixa de Gaza não é de todo inédito. E foi aquele ataque do Hamas, que aliás eu só gostava de dizer, não conheço bem a estrutura partidária, mas a verdade é que o Hamas digamos, uma força política que ganhou até eleições. Não é? Portanto, não é, também há eleições, aliás, o Parlamento da faixa de Gaza já foi atacado também. Portanto, quando se diz que são só terroristas, pronto, há também não entender que é um partido, não é? É um partido que teve legitimidade para ir a votos e para ir a eleições. Mas pronto, aquilo que aconteceu de facto foi cruel, não, por aquilo que nos chega, não é? Foi cruel. Apesar de nos chegar também a ideia e a informação de que Israel saberia do que se estava a passar, porque Israel sabe tudo, tem um sistema de informações altamente sofisticado e, portanto, saberia de alguma coisa, e, portanto, tudo isto é muito confuso, como é que foi possível aquele ataque. Mas pronto, é verdade que foi bárbaro também, por aquilo que conhecemos, mas bárbaro está a ser desde outubro, portanto, mais de 60 dias, não é? Aquilo que está a passar em Gaza. E não podemos ficar indiferentes, porque, na verdade, há responsáveis por aquilo. Há responsáveis por dizimar toda uma população. Falou-se aqui, tu falaste, Ângela, mais de 2 milhões que habitam na faixa de Gaza. São, enfim, não têm morrido só palestinos da faixa de Gaza, também têm morrido na Cisjordânia. E, portanto, fala-se hoje em Gaza 17.700. Fala-se também em 19.400 no total, que são pessoas, não são, não sei se são membros do Hamas, mas são pessoas. E mais, são civis. Portanto, quando se dizia que eles iam atacar apenas os militares, e os membros do Hamas, de facto, não nos consta que 19.400 palestinos sejam todos do Hamas, não é? Portanto, isto é certo que são números, mas os números também contam, não é? E, para além dos números de pessoas mortas, há os feridos e até eh, e aqueles que são altamente amputados, que têm, enfim, e portanto eu acho que nós, de facto, estes números traduzem um sofrimento imenso. Vê-se, não é, que as doenças proliferam e doenças graves, diarreias, desnutrição, não é, de crianças, e diz-se que, enfim, são os números das Nações Unidas, da OMS, portanto, que são credíveis, não é? Até agora são os que temos mais cabais, e na verdade o que se diz é que 70% destes mortos são crianças e mulheres. E naturalmente que nós percebemos até quando fomos ouvindo que as mulheres grávidas, por exemplo, que em geral estão debilitadas também porque não comem, porque não bebem, etc., não têm os medicamentos que lhes faz falta, mas essas mulheres chegaram a ter que parir no meio dos escombros ou à entrada dos hospitais. Portanto, as coisas são duras, são muito duras e muito dolorosas. Mas, falando um bocadinho dos números, mais uma vez, nunca se deu conta, por exemplo, nestas democracias ocidentais, que dizem que Israel é, digamos, a democracia mais ocidental, não é? Do Médio Oriente, e a verdade, o que é que fizeram? Mataram já 90 jornalistas. Mataram já 100 funcionários das Nações Unidas. Bombardearam e destruíram, como nós vimos, as casas de habitação com as pessoas lá dentro, e também os hospitais. Hoje há apenas, fala-se, a OMS dá este número, um terço dos hospitais, funcionam com um terço dos hospitais a meio gás, digamos, não funcionam a tempo pleno, não têm, porque depois também não podem, não têm água, não têm eletricidade, não têm combustível. Naturalmente que todos estes equipamentos hospitalares e de saúde também são afetados. Portanto, nós temos aqui, ainda ontem, nos diziam nas televisões, que nós consultamos todas, não é? Que foi bombardeado 2 vezes o maior hospital de Gaza.
Portanto, naturalmente que não estão com certeza. Claro que os próprios Estados Unidos dizem que Israel tem o direito de defender, não é? Tem direito a defender-se, mas quem é que acredita que são os hospitais que são o manancial do armamento? Quem é que acredita que são as escolas destruídas que são o manancial? As igrejas. Há poucos dias, e para dar mais um número assim, para não estar aqui a perturbar, a deixar que outras amigas também possam entrar, naturalmente que temos também uma questão de números, que foi toda aquela população que foi tirada do norte de Gaza, não é? Aconselhada a sair do norte de Gaza para se salvar, para se salvaguardar, e que foi para o sul. Entretanto, no caminho e lá, acabaram por também bombardear aquelas pessoas. Portanto, não sei, também é também uma malvadez inaudita, não é? Relativamente a tudo isto. Portanto, as pessoas morrem pelas bombas, morrem pelas doenças, morrem à fome, à sede, e depois todas estas questões já não têm onde habitar, muitas delas. O que se vê nas imagens é degradante, não é? Portanto, as pessoas construíram pequenas tendas, tendas que são provisórias, não é? São tendas que não são tendas de campanha, não é? Tendas feitas com lençóis, enfim, e de facto tudo isto nós percebemos que as pessoas estão absolutamente, enfim, sem recursos, e que não deixam chegar medicamentos, não deixam chegar produtos alimentares, não deixam chegar o mínimo para as pessoas se abastecerem e poderem sobreviver. Portanto, há dias ouvimos também uma jornalista portuguesa que está lá em Jerusalém, na parte oriental, onde também há já ataques, não é? Ela dizia e descrevia o horror daquelas pessoas, não é? E o sacrifício daquelas pessoas, e falava que uma igreja cristã, portanto, porque nós às vezes toda a gente diz ou pensa, ou eles querem que a gente acredite que são todos muçulmanos, não é? Como se fosse o mal do mundo, não é? Os muçulmanos. Então, aconteceu que eles têm escolas cristãs, não é? E havia uma escola em Jerusalém Leste que foi atacada. E nesse recinto escolar havia uma zona só para pessoas deficientes. Mas não tiveram com meias medidas, não é? Arrasaram a escola, mataram uma mãe e uma filha que se deslocavam no pátio, e na escola onde estavam abrigadas algumas pessoas, porque as pessoas tentam também refugiar-se em sítios mais seguros, não é? E desalojaram as pessoas todas e, portanto, destruíram a escola. E isto foi descrito por uma jornalista portuguesa, enfim, que me parece muito interessante e que tem escrito muito sobre estas matérias, e até pela cara dela nós víamos que não estava nada risonha, que não estava também ela a sentir que aquilo é um peso enorme sobre as pessoas e uma injustiça enorme. E, portanto, digamos que o MDM também tem que se juntar a este sofrimento, não tanto para dizer que as pessoas são vítimas, são isto, são aquilo, mas sobretudo porque pela justiça e pela paz nós precisamos que cesse esta guerra, cesse, que haja um cessar-fogo e que, na verdade, os Estados Unidos, os países ocidentais, Portugal, possa também assumir a sua responsabilidade, dizendo que os Estados, a Palestina deve ter um Estado, que as pessoas não podem viver assim e que Israel não tem autoridade moral nenhuma para dizer como é que as pessoas devem viver. E, portanto, o combate é um combate político, não é um combate militar, e é isso que nós devemos também aqui salvaguardar. Poderei depois acrescentar mais alguns dados, mas para já só aqui com uma frase que a própria ONU dizia, que todos os dias se depara com um banho de sangue no hospital no norte de Gaza. Um banho de sangue. É muito duro, são palavras muito rigorosas, mas que traduzem bem aquilo que eles veem todos os dias, os médicos, os enfermeiros, etc., com esta questão que eles lidam todos os dias. Pronto, mas para já eu agradeço também a pergunta. Olha, deu para eu me estender um bocadinho, mas pronto, é assim. Obrigada, Regina. De facto, é difícil nós não nos estendermos perante este horror, não é? E não tentarmos dar números e pormenores, porque eles são importantes, não são pormenores, são por maiores.
De facto há horrores indescritíveis, não é? Há mulheres a terem que fazer cesarianas sem anestesia, que é uma coisa que eu creio que é horrífica para qualquer pessoa que possa imaginar o que isso é. Estamos neste momento, como as Nações Unidas, e nomeadamente a Unicef, alertou crianças que estão a começar a morrer de inanição, porque o pouco alimento que existe já não serve e já não chega a muitas destas crianças. Portanto, também temos aqui um horror humano e uma crueldade que não parece ter limites, até porque Israel está a ameaçar não só continuar com o bloqueio de tudo o que possa ser uma mínima ajuda humanitária, e, portanto, tudo o que entra é conta de gotas e é ínfimo, um, como que ameaça que vai arrancar todas as oliveiras que encontrar no terreno, que, aliás, gostaria aqui de sublinhar, é um crime ambiental, porque estas oliveiras, algumas são milenares portanto, isto pertence a um crime ambiental, se for feito, provavelmente já está a ser feito em vários sítios. Para além disso, também ameaçam inundar os túneis com água salgada, o que tornaria todo aquele território inservível para a habitação e para qualquer sobrevivência humana, o que é, de novo, outro crime ambiental. Para além disso, Israel tem feito um bombardeamento em tapete, ou seja, bombardeamento sistemático para arrasar o terreno. E aqui eu gostaria de lançar a pergunta à Diana, se, tal e como tem sido falado às vezes na televisão e pelos Estados Unidos, se isto realmente que Israel está a fazer, nós podemos enquadrá-lo como o direito à defesa, ou seja, como existindo algum tipo de equilíbrio entre o que o Hamas fez e a resposta israelita. Se isto se pode considerar um equilíbrio e se todos estes milhares de mortos que estão a existir são pura e simplesmente uma consequência de escudos humanos que o Hamas está a usar. Isto é legítimo? Faz sentido, Diana? Obrigada, Ângela, pela pergunta. Não, evidentemente não faz. E partindo desde já daquilo que a Regina falava há pouco, que era a hipocrisia na forma como temos vindo a falar sobre este conflito, a narrativa de Israel, a narrativa política, propagandística de Israel, com o apoio dos seus aliados, nomeadamente os Estados Unidos, para justificar esta guerra, para justificar o genocídio e para justificar exatamente essa perspectiva de que há algum balanço aqui, de que há alguma justiça no que está a ser feito, é algo que nos deve e que nos preocupa muito. Aquilo a que temos assistido desde o princípio de outubro é uma tentativa desavergonhada e, infelizmente, em certa medida bastante bem-sucedida, de instrumentalização do movimento das mulheres, em particular, e das suas reivindicações históricas por estas forças ocidentais belicistas, naquilo que nós compreendemos que não é mais do que uma tentativa de branqueamento e de justificação do genocídio. Portanto, quando ouvimos os defensores do genocídio, os governantes israelitas e os seus aliados a falar em direitos das mulheres, em direitos LGBT, não há alguma tentativa de questionar a validade da existência da nação da Palestina e do próprio povo palestiniano, se merecem ou não viver nos seus próprios termos, em nome desta imagem do progresso, que é completamente artificial, que é liberal, que é woke e que é altamente hipócrita, é impossível não sentirmos o sangue a pulsar-nos nas veias. E era desta raiva que falávamos também. É uma tática que, no fundo, é asquerosa de propaganda, de dominação imperialista e agora que tenta monopolizar esta ideia do que é justo e do que é moral. Portanto, Israel não bombardeia incessantemente Gaza porque deseja altruisticamente salvar as mulheres palestinianas. Israel não ocupa os territórios palestinianos, não rouba um povo da sua independência, das suas terras, das suas vidas, porque está genuinamente preocupado com o terrorismo ou com a vida das mulheres e das crianças neste Estado muçulmano que seria altamente opressor. Portanto, quando ouvimos os comentadores televisivos, e ouvimos muitas vezes, a pedir o continuar da guerra, ou injuriar quem enche as ruas por um cessar-fogo imediato. No mesmo fogo em que nos falam da violência cometida contra as mulheres israelitas, e apenas as mulheres israelitas, somos obrigadas a questionar, afinal, que mulheres é que contam. É um contrassenso, é propaganda de guerra,
que é apoiada e dirigida pelos Estados Unidos e pelos seus aliados, e a convulsão social que assistimos a quando dos relatos terríveis de violência sexual cometidos contra as mulheres israelitas, estes relatos ocuparam um espaço mediático ao qual as mulheres palestinianas nunca tiveram direito, que nunca lhes foi dado. Uma solidariedade e um clamor coletivo que elas nunca mereceram, nem agora, nem nos últimos 70 anos, como vimos logo no início na tua apresentação. E nós sabemos, as organizações de mulheres sabem que o terrorismo sexual é utilizado como arma de guerra contra mulheres e crianças em alturas de conflito, e é por isso que é para nós, desde sempre, por demais evidente que a paz é um objetivo e é um desígnio estrutural. Não é nós que nos tem de lembrar disso. Muito pelo contrário, somos sempre nós que alertamos para isto. Mas ainda neste ponto, eu acho que é muito importante e que merece algum destaque. Esta concepção do homem árabe selvagem, a que temos vindo a assistir, do monstro descontrolado, pouco civilizado, do nosso imaginário social, e que é, claro, cuidadosamente articulado, que é formulado e que é transmitido pela comunicação social, e cria este pânico artificial dos comentadores televisivos, que é, no fundo, xenofobia e que serve também os desígnios da guerra e que deve exigir a nossa reflexão. Afinal, são os israelitas, não é? Aqueles que se parecem connosco, que somos sempre lembradas disso, não é? A nossa civilização, que são semelhantes a nós, que há décadas ocupam estas terras e os corpos das mulheres palestinas. E nós dizemos tantas vezes, nem os nossos corpos, nem as nossas terras são territórios de conquista. Mas será que isso é verdade para todas as mulheres? E a verdade é que as mulheres nos territórios palestinianos, que desde 48 são ocupados, como vimos, pedacinho a pedacinho, tem demonstrado uma força inimaginável e uma contínua luta pela organização revolucionária e emancipatória nos últimos 75 anos, como a Regina falava, há muito pouca compreensão sobre o que é efetivamente o panorama político do povo palestiniano e que é uma história muito rica, de grande resistência. E é claro que o pensamento hegemónico ocidental, civilizado, optou muito hipocritamente por considerar que o ativismo do povo palestiniano, a sua militância, a sua luta, não é justa e não é válida, porque não é semelhante à nossa, porque não é feito nos nossos termos e, portanto, não merece a nossa aprovação. Como se fosse o nosso direito divino definir para o resto do mundo e para todos os povos quais são as formas e quais são as causas que são justas e pelas quais se deve lutar. Um, eu vou já terminar, mas há centenas de imagens terríveis que saíram deste genocídio, e cada uma é mais dolorosa do que a anterior, mais monstruosa do que a anterior. E há uma de que eu me lembro agora, uma mãe palestiniana que dá banho aos seus dois filhos nas ruínas de um edifício destruído pelas bombas israelitas em Gaza. Tem, como é óbvio, por exemplo, uma relação muito diferente com o paradigma do trabalho doméstico, que é necessariamente inseparável da luta pela autodeterminação do seu povo, que é uma luta anticolonial, que é uma luta nacionalista. Portanto, não é possível fazer essa separação, que é inteiramente artificial, entre as pautas feministas clássicas, diga-se, e o movimento das mulheres e a luta pela libertação do povo palestiniano. Nós sempre o soubemos, mas ouvimos muitas académicas e algumas organizações ditas feministas que o dizem muito orgulhosamente: nós estamos aqui só pelas mulheres, o resto não é connosco. Que mulheres? Como é que isso se faz? Como é que é possível separar-nos da nossa classe, do nosso povo, das nossas terras, das nossas raízes, das condições das nossas vidas? E a quem é que serve essa fratura, que é a histórica? Quem é que beneficia desta separação? Portanto, e para terminar, para talvez depois em debate possamos aprofundar, mas é por demais claro que a luta pela emancipação do povo palestiniano é a luta das mulheres, pelas mulheres, e que uma não pode existir sem a outra, e é preciso um combate acérrimo a estas narrativas propagandísticas, belicistas, que tentam fazer guerra com o nosso nome e em nosso nome. Obrigada, Diana, pela tua intervenção, que foi francamente importante. Tu falaste de vários aspectos, e nomeadamente da questão dos direitos humanos, que estão basicamente a ser completamente ignorados por Israel, e até que ponto é uma hipocrisia estar, no fundo, a defender a ideia de que
este direito à defesa de Israel se justifica enquanto direito à defesa. E, portanto, tu sublinhaste claramente o caráter hipócrita disto. E outra coisa que também sublinhaste que me pareceu muito importante, que é com que direito é que nós temos, moralmente falando, qual é o nosso direito de impor aos outros países as nossas próprias regras de conduta e aquilo que nós achamos que está bem ou que não está bem. E agora, aqui eu pegava precisamente neste ponto, porque uma das coisas que eu tenho ouvido a nível dos meios de comunicação mais convencionais, vamos chamá-los assim, o mainstream, é que a maior parte do mundo está connosco. E, na realidade, a maior parte do mundo não está connosco coisíssima nenhuma. A maior parte do mundo não está de acordo e penaliza o que está a acontecer neste momento na Palestina. Quando nós vemos as votações que têm sido sistemáticas na Assembleia das Nações Unidas, nós vemos que a esmagadora maioria dos países das Nações Unidas vota contra aquilo que está a ocorrer e vota, no fundo, a favor de um cessar-fogo imediato em relação, no fundo, um desejo de pôr o fim nisto. E também nós temos visto que os Estados Unidos reiteradamente exercem o seu poder de veto para impedir que isto ocorra. E aqui eu lanço a pergunta à Moara, que me diga, na sua opinião, com uma Assembleia das Nações Unidas, que no fundo representa o direito internacional, porque a Assembleia das Nações Unidas é que é o órgão mais democrático que nós temos neste momento a nível internacional e que representa o direito internacional, a ser sistematicamente paralisado pelos Estados Unidos com os seus vetos. Existe alguma forma, utilizando o direito internacional de defesa do povo da Palestina, o que é possível na prática ser feito? Muitas pessoas dizem para que estas votações não servem para nada. Moara, qual é a tua opinião sobre isto? Muito obrigada, Ângela, pela pergunta. E também queria saudar tanto a iniciativa quanto as falas das minhas companheiras anteriores, foram também excelentes para colocar tudo isso em contexto, né? Como a gente tem dito, é preciso colocar essa situação corrente em contexto, esse genocídio a que nós assistimos hoje em contexto, para entendermos e também desvendarmos essas ambivalências ou essas hipocrisias, como a Diana bem apontou nos discursos da mídia, dos meios de comunicação e das lideranças de países alinhados com Israel, Estados Unidos na cabeça, mas claro, também outros países, como nós sabemos, Reino Unido e outros estados europeus, que têm permitido que Israel continue impune pelos crimes que comete na Palestina, né? A Assembleia Geral tem um histórico um bocado complicado, né, em toda a questão palestina, que começa pela adoção de um plano de partilha que, na verdade, é contrário à vontade do povo palestino, ou seja, ao mesmo tempo em que a Assembleia afirmava o direito à autodeterminação como um pré-requisito para o estabelecimento da paz universal, também retirava esse direito ao povo palestino ao propor uma partilha que o povo palestino já tinha rejeitado por entender o projeto sionista como um projeto colonial e de instauração do projeto imperialista para a Palestina, né? Mas é preciso lembrar que a Assembleia Geral naquele momento era composta por pouquíssimos países, né? Principalmente os países dominantes. A resolução em si, que adotou o plano de partilha, foi rejeitada por todos os países árabes, ou seja, é sempre bom lembrar que tipos de dinâmicas e qual era a conjuntura internacional para que uma solução dessa
tenha sido adotada, outras dinâmicas internacionais também que foram mudando um pouco a estratégia do povo palestino, inclusive quando eles se organizaram como um movimento de libertação nacional, né? Dinâmicas e conjunturas e correlações de forças que foram tendo que ser consideradas para que eles avaliassem como melhor atuar naquele momento, e em certo momento o povo palestino decidiu, ou melhor, a sua organização representante, a OLP, a Organização pela Libertação da Palestina, decidiu aceitar a solução, a chamada solução de dois estados, né, e assinar os acordos com Israel, reconhecendo o direito do Estado de Israel a existir, enquanto ao Estado de Israel, que sempre contou com a aliança dos Estados Unidos e com o seu patrocínio completo e absoluto, como você bem colocou no começo, tanto militar quanto político, diplomático, em várias esferas, né? Sempre se colocou como a potência que ia determinar os rumos de qualquer negociação, né? E até hoje a gente vê que tudo que Israel fez durante todo esse tempo foi evitar ao máximo a realização dessa solução de dois estados, né? Fazer tudo que fosse possível para tornar essa solução impossível, tanto expandindo as colônias em território palestino ocupado, quanto separando a população, fazendo com que mais e mais pessoas tivessem que deixar os seus lares, suas vilas, suas casas, suas terras, para que essa colonização pudesse se expandir. E nisso entra, de novo, o que você perguntou, né? O papel da Assembleia Geral nesse processo. O papel da Assembleia Geral, por causa justamente do sistema internacional como nós conhecemos, e do imperialismo e de todas as dinâmicas de poder que a gente conhece, principalmente depois do fim da queda, depois da queda da União Soviética, a gente tem uma situação em que os Estados Unidos acabam por determinar rumos contrariamente à vontade do resto da população mundial, né? Por bastante tempo, inclusive durante a assinatura dos acordos, como eu mencionei, os acordos de Oslo entre Israel e Palestina. Ou seja, a Assembleia Geral tem inúmeras resoluções reconhecendo o direito do povo palestino à autodeterminação, elencando, inclusive detalhadamente, quais são esses direitos inalienáveis, né, que qualquer solução para a questão da Palestina deve implementar, o direito à autodeterminação sendo um deles, o direito dos refugiados a retornar sendo outro deles. Então, a Assembleia Geral em si tem feito seu papel de expressar claramente qual é a vontade internacional relativamente à situação da Palestina hoje, né? Resoluções, relatórios inclusive de agências específicas e de procedimentos especiais, como o relator especial para a questão dos direitos humanos nos territórios palestinos ocupados, não faltam, demonstram claramente e com muito detalhe, minúcia, quais são os crimes cometidos por Israel, né? Nós sabemos que desde 1967 Israel impôs uma ocupação militar sobre os territórios palestinos e também territórios sírios, libaneses e egípcios. Já devolveram os territórios egípcios, mas os sírios, libaneses e palestinos continuam ocupados, e essa ocupação tem justamente servido para continuar expandindo a colonização, e através de um regime que não é mais só uma ocupação militar prolongada, como alguns juristas já têm caracterizado, mas é um regime de apartheid, né? E isso também está bastante detalhado, bastante documentado. Quais são as leis que Israel instituiu, principalmente, inclusive essas leis remontam já à década de 50, né? Não é nada novo, inclusive várias organizações palestinas já tinham feito essa denúncia antes, usado a caracterização de apartheid do regime que Israel impôs, não como analogia à situação da África do Sul, mas sim como uma caracterização jurídica e política, né, para tanto demonstrar qual é a responsabilidade internacional diante desse regime, quanto apelar à consciência e à ética, se é que existe uma, né, ou seja, aquela ética pela qual nós lutamos, internacional, de demonstrar para o mundo que um regime como o regime de apartheid
que já tinha sido criminalizado e que já tem sido rechaçado, continua existindo no território palestino ocupado, né? Ou seja, demonstrando mais uma vez que isso é responsabilidade internacional. Se vocês me permitem, eu vou ler o que é que significa o crime de apartheid, né? O crime de apartheid sob o direito internacional humanitário significa, e é uma tática de Israel tentar deslegitimar essa caracterização, dizendo que não tem nada a ver com a África do Sul. Inclusive, tem vários lutadores pela libertação da África do Sul que dizem realmente não tem a ver, é bem pior. Ou seja, o regime que está em vigor no território ocupado é pior do que o que se verificou na África do Sul, não reduzindo o que foi aquele regime, né? E o regime também imposto aos palestinos dentro de Israel e aos palestinos que estão no exílio forçado, né? Nos campos de refugiados, no Líbano. Já estive nos campos, por exemplo, de Shatila e do sul do Líbano. São situações horrendas em que aquela população é obrigada a viver sem nenhuma perspectiva de retornar. Isso também é parte do crime de apartheid, ou seja, de separação da população. A separação da população palestina é uma das táticas que Israel usa para instituir esse regime, né? Então, o crime de apartheid, segundo o Estatuto de Roma, significa atos desumanos de caráter similar àqueles que foram referidos antes, ou seja, os cometidos no contexto de um regime institucionalizado de opressão sistemática e dominação por um grupo racial sobre outro grupo racial ou grupos quaisquer, e cometidos com a intenção de manter aquele regime. Descrição clara do que é o sistema de opressão em Israel. Na Convenção contra e pela supressão do crime de apartheid, se diz que o crime de apartheid inclui políticas semelhantes e práticas de segregação racial e discriminação como as praticadas na África do Sul, não necessariamente iguais àquelas, porque nós sabemos que os sistemas de opressão variam, né, de realidade para realidade, atos desumanos cometidos com o propósito de estabelecer e manter a dominação de um grupo racial sobre pessoas de outro grupo de forma sistemática também. Então, esses relatórios que alguma companheira já mencionou também, tanto da Anistia Internacional quanto de outras organizações palestinas, por exemplo, Al-Haq já tinha um relatório sobre isso, e também estudos anteriores, têm demonstrado quais são essas práticas e essas leis. Uma delas é aquela de 2018, em que Israel aprova uma espécie de, o parlamento israelense aprova uma espécie de lei constitucional. Eles não têm uma constituição, chama-se a lei básica do Estado-nação de Israel, em que um dos pontos, um dos artigos dessa lei é justamente dizer que o único povo que tem direito à autodeterminação naquele território é o povo judeu. Ou seja, completamente deslegitimando unilateralmente, né, um direito que é reconhecido internacionalmente, que é o direito à autodeterminação, e, como você colocou no começo, um direito reconhecido pela Assembleia Geral das Nações Unidas, mas também vários documentos e convenções internacionais que são frutos, inclusive, da luta anticolonial, né, dos povos em luta por libertação nacional. Não são concessões, né, não são presentes que nos foram dados pelas potências imperialistas, mas são frutos de luta pelos quais a gente tem que continuar lutando. Só para pontuar a questão das mulheres também, entre essas práticas e políticas que Israel adota para manter esse regime de ocupação, de segregação, de apartheid e de opressão completa, para poder continuar expandindo os seus colonatos, além dos 7.000, aliás, entre os 7.000 prisioneiros atualmente nos cárceres israelenses, estão 62 mulheres, 200 crianças e mais de 2.000 pessoas em detenção administrativa, que é uma espécie de lei ou de regulamentação herdada do Império Britânico, em que Israel pode deter por períodos renováveis de 6 meses uma pessoa sob acusação nenhuma, basicamente, sem acesso à justiça, sem acesso a julgamento ou
o próprio advogado, né? E segundo a Adamir, que é uma organização palestina que acompanha esses casos, em 50 anos de ocupação militar, entre 67 e 2018, Israel deteve ou encarcerou cerca de 10 mil mulheres. Em 2015, eram 106 mulheres, entre elas 13 meninas detidas, com um pico registrado em outubro, durante um levante popular no território ocupado, contra os crimes perpetrados por colonos, como vocês devem se lembrar do crime hediondo contra a família da Wabchesh, que é uma família que foi incendiada por colonos israelitas, a expansão dos colonatos, a invasão da mesquita de Al-Aqsa, que é uma das principais formas de provocação também de Israel, e as mulheres prisioneiras geralmente ficam detidas em Hasharon ou Damon, que são duas prisões dentro do Estado de Israel, dentro do território de Israel, o que é um crime de guerra, porque é proibido que a potência ocupante transfira a população do território ocupado para o seu próprio território. Então, e essa é mais uma tática também de separação e de punição coletiva usada contra as famílias palestinas. Muitas mulheres já denunciaram torturas, vários tipos de abusos sexuais, psicológicos, formas de negligência médica, de separação dos seus filhos também. Enfim, uma miríade de casos horrorosos também que demonstram práticas reiteradas para que esse sistema seja mantido. Mas eu também resumi por aqui para ouvir meus colegas. Obrigada, Amora. De facto, a situação é extremamente difícil. Existem muitos atropelos de todo o tipo, desde torturas, ausência de higiene propositada, limitação alimentar, alimentação a nível da água de todas as pessoas que estão presas e que estão presas algumas nessa detenção que é permitida de forma arbitrária e sem motivo nenhum. Algumas chegam a estar vários anos presas. Crianças completamente separadas dos pais, mães que não podem ver os seus filhos, etc. Portanto, a situação realmente é duríssima e insustentável, diria eu. E creio que neste momento são os povos em geral, nos vários sítios do mundo, que se têm rebelado, às vezes até contra os seus governos, não é? E contra as perspectivas dos seus governos, e que de alguma maneira têm começado a pensar pela sua cabeça e a chegado à conclusão que isto não é justo e não é admissível. E nós podemos ver isso pelas manifestações massivas que têm assistido nos quatro cantos do mundo, de pessoas, muitas delas jovens, e muitas delas no seio mais imperialista, que, por exemplo, é o estado de Nova Iorque, nas artérias mais ricas de Nova Iorque, em que massivamente se têm juntado milhares e milhares de jovens a fazer todo o tipo de manifestações para mostrar o seu desagrado e a sua total oposição em relação ao que o governo está a fazer. Estas manifestações têm ocorrido em todas as zonas do mundo portanto, a minha pergunta para a Manuela é o que é que achas para além destas manifestações, que é a contribuição que nós podemos ter para a paz? A educação tem um papel nisto? Isso pode ser um papel mais imediato? Tem-se sempre que esperar muitos anos? Qual é a tua opinião sobre outras formas também de participação ativa e de contributo para a paz? Então, olá a todas. Estou a aprender imenso com as vossas intervenções, têm sido extremamente importantes. O que é que eu posso dizer sobre isso? Eu acho que não são só os jovens que têm que aprender, a sociedade em geral tem que aprender, porque o que nós estamos a assistir neste momento é, entre outras coisas, e nós não podemos ignorar esta questão do genocídio, porque somos mulheres, porque somos um movimento de mulheres, e de facto, quando nós ouvimos, por exemplo, o comissário das Nações Unidas para os Refugiados do Médio Oriente dizer que neste momento já morreram mais mulheres e crianças do que morreram os civis em todo o
toda a guerra da Ucrânia, portanto, todo o tempo que isto é uma coisa, quer dizer, de facto, que nos dá uma ideia da enormidade disto. E depois também ter em conta que, por exemplo, Gaza, que é uma zona superlotada de população, com mais de 5.000 habitantes por quilómetro quadrado, é também uma zona que tem uma natalidade muito elevada, muito elevada. E, portanto, o destruir as mulheres e o destruir as crianças, o matar, enfim, todo este processo que está por trás deste genocídio é de facto uma forma de acabar com aquele povo. Enfim, as crianças não crescem, não é? Não se tornam adultos, as mulheres deixam de poder ter mais filhos, porque morrem, etc. Portanto, há aqui um processo que é tão, tão terrível, eu diria mesmo tão terrorista, porque o genocídio é terrorismo. Nós estamos a falar de um Estado terrorista desde o Estado de Israel, desde as suas origens. Porque esta história e a Ângela falou, esclareceu muito bem como é que começou o sionismo, não é? Portanto, eles começam lentamente a entrar naquelas terras que eram dos palestinianos, compram dos terrenos melhores, e isto no início do século XX, ainda até no século XIX, em alguns casos, e depois vão por aí fora até ficarem, quando foi a Nakba, eles chegaram a ter 53% do território. Pronto, portanto, mais do que tinham onde vivia 30% da população. Depois, o resto tinha sido expulso e apesar de todas estes acontecimentos que têm havido, mesmo ao nível das Nações Unidas, que são coisas verdadeiramente extraordinárias, como é que é possível que haja, enfim, uma repulsa que já é significativa, e depois aparece ali os Estados Unidos, que veta e que faz com que as coisas não avancem, não é? Pronto, e é por essa razão que, ao longo dos tempos, uma série de resoluções das Nações Unidas nunca chegaram a ser aplicadas, não é? Como, por exemplo, o retorno dos exilados, dos refugiados. É um problema gravíssimo, não é? Bom, mas eu vou falar da questão da educação. Mas eu acho que, de facto, nós somos, apesar de tudo, tão mal informados, não é? Nós estamos a assistir a um genocídio televisivo, não é? Porque nós estamos a assistir a isso, mas depois há sempre alguém que diz, no meio de muitos que dizem outras coisas acertadas, não é? Mas há sempre alguém que diz, bom, mas mas eles têm o direito de se defender, porque foram atacados pelo Hamas, porque um grupo terrorista os atacou, etc. Portanto, há aqui sempre uma tentativa de dar a volta ao texto. E é precisamente este tipo de questões que nós temos que ser a voz, nós todos, nós como organização, o MDM, e cada um de nós que tem consciência do que se está a passar, nós temos que ser a televisão que as pessoas não têm. E explicar aquilo que as pessoas não veem, o que está por trás daquilo que isto. Eu ainda não vou diretamente, não vou já à educação, porque queria-vos falar de uma coisa interessante que eu vi ontem, que foi um filme muito bom que passou na RTP2 numa rubrica de cinema que se chama Tudo Menos Hollywood. Isto já diz alguma coisa.
O filme chama-se O Paraíso, provavelmente, é de um realizador que é ao mesmo tempo protagonista, chamado Elia Suleiman, que é palestiniano e é dedicado aos palestinianos. Vale muito a pena ver, porque é muito interessante como ele mostra a identidade do povo palestiniano. Eles são ele sai, ele vem para Paris, ele passeia por Paris, ele observa tudo o que vê e vê a polícia a bater vê a polícia, parece que está sempre a ver, está sempre em Israel, ele diz, eu estou sempre na Palestina, né? Eu estou sempre na Palestina, porque vai encontrando os agentes do controle das fronteiras, que lhe fazem lembrar os checkpoints, encontra, enfim, um conjunto de situações em que há racismo, em que há xenofobia, em que há, enfim, e acaba por regressar à Palestina, dedicando o filme à Palestina e aos palestinianos, com esta ideia que nos fica que eles têm uma identidade. E esta identidade, eles, apesar das coisas terríveis que estão a passar, eles não a perderam e continuam a lutar por ela. E eu acho que é um exemplo extraordinário da história. Eu fui professora de História, porque neste momento estou aposentada, mas que é, aliás, uma disciplina onde se pode trabalhar muito bem estas questões todas, e se eu estivesse na escola, naturalmente estaria a tratar estas questões. Sei que há um conjunto de escolas que estão a pedir a várias organizações, nomeadamente ao Conselho Português para a Paz e Cooperação, que vá explicar o que é que se está a passar na Palestina. Portanto, há quem faça isso. Ainda não é um movimento muito generalizado, no entanto, há alguns sinais que são positivos. E eu quero-vos dizer que existe um movimento de professores para a paz, que envolve professores portugueses e professores galegos e que tem tido um papel interessante e, portanto, nestes contextos, não é? Para desconstruir também aquelas mensagens que nos passam através da comunicação social enfim, e de tudo o que é enfim, a informação do Ocidente, que o Ocidente quer passar. No fundo é isto. Pronto, haveria mais para dizer sobre isto, mas se eu neste momento estivesse na escola, não é? Estaria certamente a conversar com os meus alunos sobre a situação, estaria provavelmente a pegar em pequenos momentos de telejornais e a discutir com eles, a ver novamente, e a desconstruir tentar perceber o que é que eles pensavam disto e a tentar desconstruir aquilo que é a mensagem que passa. Estaria preocupada em transmitir-lhe uma série de conceitos que são fundamentais para eles perceberem tudo isto que está a acontecer, nomeadamente o que é o apartheid, que já foi aqui muito bem explicado, o que é o racismo, a xenofobia, o que é o sionismo, o que é o judaísmo, são coisas diferentes e porque é que são diferentes. Estaria provavelmente a falar das mulheres, do genocídio, e de como isto é uma coisa terrível que pode acontecer em qualquer lugar do mundo, não é? Pode acontecer em qualquer lugar do mundo. Mas, de facto, é ali que está a acontecer e que está a acontecer reiteradamente ao longo dos tempos. E eu penso que há alguma sensibilização por parte de professores e por parte de alguns jovens, sobretudo jovens das escolas secundárias,
que são já adolescentes, para tentarem saber e para tentar perceber o que se está a passar, mas estamos ainda muito longe de fazer o que é necessário, porque não somos muitos, ou seja, era preciso muito mais gente a mexer nisto e a trabalhar com formação de professores, nomeadamente. É uma área importantíssima para se trabalhar a educação para a paz. Eu participei na elaboração foi há muitos anos já, mas participei na elaboração de um caderno promovido pelo meu sindicato, que era precisamente a Educação para a Paz, em que se davam pistas para os professores trabalharem com os alunos nas aulas, e que tratavam várias questões, nomeadamente da história, no português, nas línguas, etc., procurando enquadrar, enfim, esta problemática em todo o trabalho que é desenvolvido nas escolas com. Manuela, houve aqui uma pequena interrupção, por favor. Estava a dizer que, de facto, é muito importante trabalhar estas áreas, quer com os jovens e quer com os professores, porque na formação de professores é perfeitamente possível trabalhar com eles sobre estas temáticas e é um caminho que eu acho que tem que ser percorrido. Uma das coisas que eu chamaria a atenção para os meus alunos, se estivesse com eles desde logo, era para as leis portuguesas, a Constituição da República Portuguesa, o artigo 7º, sobretudo o ponto 2, em que Portugal, que diz que Portugal preconiza a abolição do imperialismo, do colonialismo e de qualquer outras formas de agressão, domínio e exploração nas relações entre os povos, etc. E um conjunto de outras ideias. Isto é muito importante e, de facto, neste momento nós temos que continuar a exigir que o nosso governo, o governo que está e o governo que virá, que venha, seja ele qual for, cumpra a Constituição, porque neste momento está muito longe de o fazer. Portanto, eu despeço-me com muita satisfação por ter estado aqui neste convívio tão simpático. Muito obrigada, Manuela. Acho que os pontos que fizeste foram excelentes. Tocaste em várias áreas, desde a formação de professores até dar ideias aos próprios professores de como podem sensibilizar e formar os seus alunos, como as próprias artes podem ser um veículo de luta, não é? Como o cinema e o exemplo que deste, e como, no fundo, nós temos que, no fundo, utilizar todas as armas simbólicas que temos ao nosso dispor como a forma de luta por esta causa, e creio que acabaste por exemplificar de várias formas o que é possível fazer, até num contexto escolar. O tempo já vai longo, bastante longo, e portanto eu gostava de saber se existe alguém que queira acrescentar algo que lhe pareça particularmente pertinente e importante que possamos nos ter esquecido ou não ter abordado devidamente. Olha, eu não quero ser a última, não quero ser, não sei se outras pessoas querem falar, mas só gostava de sublinhar a atualidade da nossa intervenção. A atualidade, tanto mais que temos vindo a assistir várias visitas de estadistas americanos a Israel e gente de alta responsabilidade. E a última visita foi do Secretário de Estado da Defesa, que, na verdade, deixou uma nota de muito grande preocupação e que eu gostava de sublinhar porque, por muito que se faça cultura de não violência, se fala de cidadania ativa, muitas vezes nos programas políticos, até dos governos, não é?
nós temos que ver o que é que isto quer dizer. E ele saiu de lá dizendo que temos que encontrar novos passos na guerra, novos passos na guerra. E uma das coisas que eles chegaram à conclusão é que afinal as armas que estavam, as bombas que são lançadas, não são bombas de precisão. Vejam bem a ironia disto tudo. Não são bombas de precisão, portanto, estilhaçam tudo, matam-te por todo o lado, etc. Mas então os Estados Unidos prometem mandar armas que sejam guiadas. Portanto, até agora têm sido usadas armas não guiadas, portanto, matam indistintamente, mas agora podem vir armas guiadas. Quer dizer o quê? Quer dizer que o orçamento militar dos Estados Unidos está prestes e pronto para mandar mais armas, e armas ainda mais sofisticadas. Portanto, eu acho que nós, não esquecer até que Israel é o único Estado do Oriente que tem armas nucleares. E esta questão não é pequena. Isto para dizer o quê? Não é para assustar, não é para assustar. Nós temos que ir desconstruindo estas coisas, falar muito destas coisas, não é para assustar, mas temos que estar preocupados e agir mais. É só nesse sentido. Eu acho que o MDM, com estes diálogos, pode dar um bom contributo, pronto, dizendo e partilhando alguns aspectos mais concretos. Hoje foi assim, e eu também gostei muito, quero dizer-vos isso, mas na verdade acho que não sai de mim a preocupação de que a nossa resistência é fundamental Uhum, pelas mulheres, uhum. pelas crianças e pelo futuro da humanidade. Sem dúvida. E de facto, creio que é uma hipocrisia gigante eles virem agora com armas de precisão, com esta ideia das armas de precisão, quando o objetivo de Israel foi precisamente devastar de forma sistemática o terreno, utilizando as formas de devastação mais massivas possíveis, inclusive a Bulldozers. utilização de fósforo branco, que talvez as pessoas não saibam o significado disto, mas é que, para além de ser uma arma ilegal, é uma arma que quando atinge o corpo, faz feridas que são ininterruptas, ou seja, o fósforo, enquanto estiver em contacto com o ar, incendeia-se. E, portanto, há coisas horríveis como as feridas estão a ser tratadas e, às vezes, quando os pensos são levantados, elas voltam a incendiar-se. E há pessoas com queimaduras até aos ossos. Isto é uma forma completamente cruel, macabra, e volto a dizer ilegal. Isto é uma arma totalmente não aceite como arma de utilização e que Israel tem utilizado de forma massiva. Mais alguém quer acrescentar alguma coisa antes de encerrarmos? Posso? Sim. Moral. Sim, eu achei excelente e pertinente essa última fala também, todas, claro, mas a última fala da Regina, justamente porque também nos lembra a nossa luta mais ampla, não é? Pelo fim da militarização do planeta, contra as armas de destruição em massa, contra as armas em geral, não é? Contra essa lógica de guerra total e constante em que Israel e os Estados Unidos subsistem, né? A indústria e o complexo militar industrial sendo completamente fundamentais para a lógica do próprio sistema deles. Questionar mais uma vez essa hipocrisia que vocês também muito bem apontaram, que é, então, 74 dias depois de guerra, 20 mil mortos, aliás, uma guerra que se repete, né? Afinal, temos a de 2014, a de 2012, a de 2009, etc. Não são novidades, nenhuma dessas práticas que a gente está mencionando agora é novidade. São completamente rechaçadas por vários órgãos e lideranças e o povo, né? No mundo inteiro. Então, quer dizer, 74 dias depois, o secretário de Defesa vai finalmente transmitir a preocupação do governo do Biden com relação à catástrofe evidente que essas armas que eles mesmos alimentam para Israel têm causado e têm levantado a indignação internacional, né, com relação ao sofrimento causado ao povo palestino. Qual é mesmo o parâmetro e qual é o limite, né, na concepção desses líderes? É algo que a gente tem que continuar também denunciando e desvelando, inclusive com relação aos acordos militares que vários países têm estabelecido com Israel, né? Ou seja, sendo não só
responsáveis por negligência, mas também por cumplicidade com relação aos crimes cometidos contra o povo palestino. Muito obrigada pela oportunidade de ouvir de vocês, excelente diálogo. Espero que possam continuar contando comigo para essa nossa luta contínua. Obrigada. Mais algum comentário? Olha, Breve? muito rápido. É assim, eu tenho aqui um bocadinho de um poema de um palestiniano, de um poeta palestiniano que se chama Taufik Zayad, e que escreveu este poema chama-se O Fogo dos Magos, e que porque eu vou ler este bocadinho porque eu acho tão bonito e dá assim uma ideia de esperança, não é? Diz ele, lentamente, da obscuridade da noite, tirarei um fio de nítida luz e cultivarei um viveiro de sonhos nos mananciais da torrente. Enxugarei as lágrimas dos seres que amo com um lenço de jasmim e plantarei o mais estranho dos oásis entre o fogo das areias e construirei para os deserdados uma vida de almíscar, de bem e de justiça. E se um dia tropeçar no caminho, a minha origem voltará a endireitar-me. Obrigada, Manuela. Diana, gostarias de dizer alguma coisa? Não há muito a dizer, depois as partilhas tão pertinentes e profundas e bonitas das minhas companheiras, sem ser que acredito profundamente no valor transformador destes espaços, em frequência, em intensidade, e nós sabemos que já estão agendadas novas manifestações e novos momentos de luta já no início do próximo ano, e portanto vou deixar também aqui o apelo para que continuemos a participar e continuemos a intervir, e continuamos a questionar a propaganda que nos querem alimentar, porque nós sabemos que a guerra não é justa, e as nossas movimentações, a nossa luta continua a ser tão urgentes como sempre, e as ruas são sempre espaços urgentes de ocupação e batalha. Muito obrigada. Então, eu gostaria só de finalizar sublinhando o que eu creio que são duas ideias gerais. Uma que é este conflito, como foi dito, não é sobre a religião. Este conflito, é sobre a colonização e é sobre a libertação. É disto que estamos aqui a falar. E por último gostaria de citar Desmond Tutu com a seguinte frase que eu acho que é muito importante e com ela gostaria de encerrar e agradecer a todas a vossa participação. E a frase é a seguinte: se formos neutros quando nos deparamos com injustiça, estaremos a escolher o lado do opressor. E é com isto que eu gostaria que quem tiver chegado até ao final deste longo vídeo, que ficasse com esta ideia para pensar. Não é tempo de neutralidade, é tempo de luta e de solidariedade. Muito obrigada a todas e até uma próxima.